Shalom! Bora fazer mais uma denúncia? Vamos denunciar, porque aqui é o Brasil e a gente precisa denunciar uns fanfarrões por aí, né? E aí você pergunta: ai, Maria Ruas, o que você vai denunciar hoje? Denunciar umas questões. Hoje eu vou denunciar um sistema que engana as pessoas. Mas, quando a gente fala denunciar, entenda que, Shalom, minha irmã, quando a gente fala denunciar, é denúncia mesmo, de verdade. E nós damos exemplos? Que exemplos, Maria? Nós damos exemplos na palavra. Que palavra? Palavra do Rei soberano e o Todo-Poderoso. Por quê? Todas as denúncias que nós fazemos é baseado na Torá, porque nós, discípulos, nós temos um chamado e nós temos que exercer o nosso papel, o nosso chamado. E quando a gente denuncia, a gente traz pessoas para que a união faça a força para acabar com o desmando, com esses caçadores de jumentas. Falar em caçadores de jumentas, vamos falar do rei Saul, porque eu quero fazer uma denúncia, mas eu quero fazer uma denúncia baseada na palavra. Quando o profeta Samuel, ele estava no reinado dele, que aquele povo se rebelou contra o profeta Samuel, achando que o profeta Samuel era muito velho para receber de Deus a direção para direcionar aquele povo. Aquele povo, ele pediu um rei. E o profeta Samuel encontrou quem? Saul. Saul, caçador de jumenta, que estava caçando as jumentas. Mas você sabe que um caçador de jumenta, ele nunca vai ser rei, porque ele é uma jumenta. Mas mesmo assim, Deus pode usar essas jumentas por um certo período, por um certo tempo, não por muito tempo. Porque se essas pessoas não obedecer os mandamentos do rei soberano, do rei eterno, elas vão acabar muito mal a vida delas, como Saul. Mas sabe que toda vez que Deus falava com Saul, dava ordem para Saul, e Saul obedecia. Por quê? Porque ele queria sentar na cadeira do rei, na cadeira do reinado. A princípio, ele fez tudo certinho. Será que vocês estão comparando com alguém essa história que eu vou falar aqui, que eu vou denunciar aqui? Pois é. No primeiro reinado de Saul, ele obedeceu. O povo gostou, estava tudo indo muito bem. Estava tudo seguindo conforme os mandamentos ordena. Mas esse rei Saul, ele começou a ficar prepotente, arrogante e fazer um monte de coisas erradas. Fazer um monte de coisas erradas numa liberdade falsa. E levou a muitos a ir para essa liberdade falsa. Levou pessoas a ser alienadas. Uma nação a ser alienadas numa liberdade falsa. Compreenda essa história que eu vou contar aqui. Aí então, quando o rei Saul cometia deslizes, desfalques, desfalcava o reino, desobedecendo ao soberano eterno, Saul, ele não era punido. Ele só era avisado pelo profeta Samuel. Ele recebia orientação do profeta Samuel, mas a arrogância dele aumentava cada vez mais. A prepotência dele aumentava cada vez mais.
E Saul, ele começou a ser atormentado por espíritos malignos, porque conta isso na história. O rei da liberdade falsa começou a ser atormentado por espíritos malignos, os espíritos dos jumentos, os espíritos malignos, as topeiras que nada compreende do rei soberano. Aí, então, o que aconteceu? Foi nomeado um outro rei chamado Davi. Deus diz para Samuel ir ungir um outro rei. E o Samuel obedeceu, foi à casa do pai de Davi. Chegando lá, os irmãos de Davi se apresentaram ali, né? Os irmãos fortes, né? Com aparência saudável e aquela coisa toda. E Deus falou para Saul, não, para Samuel, não, Samuel, não é nenhum desses aí. E Samuel perguntou, acabou os seus filhos? Não, ainda tem um filho, que está onde? No pasto, pastoreando as ovelhas. Manda chamar. E ninguém senta à mesa antes desse filho chegar. Bom, todo mundo já conhece a história, mas aonde você quer chegar com isso, Maria? Eu quero chegar com isso em um reizinho que já perdeu o seu reinado e ele ainda não compreendeu. Saul perdeu o reinado e ele não quis aceitar. Ele não quis deixar a cadeira do reinado, sendo que o outro rei já tinha sido nomeado. Um rei que obedece, que segue os mandamentos para o bem de um povo, o bem de uma nação. Mas o Davi, ele não estava sozinho, porque Davi ele foi rejeitado por o pai e Deus colocou na vida de Davi um Jônatan, que amou Davi com amor de pai para filho e de filho para pai. E Davi teve as suas emoções restauradas. A identidade de Davi foi restaurada antes dele assumir o reinado. Não é entanto que é. Hoje, o nosso Rei da Glória veio da genealogia de Davi, 14 gerações de Davi até Yeshua, que é hoje, que coloca aqui, nessa nação, um rei que obedece, quer trazer, né? Um rei que obedece os mandamentos do Eterno Soberano, os mandamentos da Torá, para que um povo seja totalmente livre e libertado das cadeias infernais do antigo rei. Esse antigo rei Saul, o Império Edom, hoje, que ainda esse Império Edom ainda está reinando, mas sem saber que perdeu o seu reinado. Esse rei morreu com as palavras que saiu da própria boca dele. Sabe a espada que espetou bem no meio do coração do rei Saul? Pois é, aquela espada que ele se suicidou, porque o rei Saul ele se suicidou, tá? Ele morreu com a própria espada espetada no meio do coração dele, com a palavra que saiu da própria boca dele, voltou para ele. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção que tudo que se planta se colhe. Todo plantio há uma colheita. Será que vocês estão vendo alguns reizinhos por aí tendo a colheita do que plantou? E esse reizinho rebeldezinho tá morrendo com os seus próprios desmandos, né? E essa nação, esse povo que foi preso dentro da liberdade falsa,
Deus queira que eles tenham um avanço espiritual, não é mesmo? Uma elevação do espírito dessas pessoas e eles sejam libertados desse cativeiro infernal, dessa mente, pessoas com a mente alienada, porque esse reizinho Saul, que já perdeu o reinado, ele tem uma boa lábia, que prendeu a muitos, para ajudar a colocar ele lá na cadeira do reinado, não é mesmo? Porque precisa de um povo pedindo, não é mesmo? Agora, quando o rei Davi venceu muitos inimigos, o povo também colocou o rei Davi lá. Até o dia de hoje o rei Davi reina. E essa palavra é para um despertar. Desconectar um povo da ignorância e conectar com a sabedoria, o avanço do corpo, da alma e do espírito. Louvado seja o nosso Rei da Glória e Yeshua HaMashiach, Filho do eterno e poderoso El Shaddai. Shalom, shalom.